Fazer o quê? Estamos indo, agora o primeiro voozinho a gente vai parar em Toronto, né, man? Vamos passar ali Toronto, depois esperar um pouquinho ali e ir pra Montreal, né? Segundo ano de atleta. Cara, eu tinha visto faz uns dias, mas assim, a expectativa era que a máxima fosse apenas menos 20. Ah, a gente tá preparado, né, mano? Mas, enfim, o gelo é quem se prepara melhor ali, né? É um clima diferente e tal. A gente já tá indo nos dias aí pra já pegar esse clima diferente. E é isso, muito ready, mano. Muito ready ali no servidor, quem tiver mais aquecido lá, desde o seu país, no caso, Super Brasil. Então tá bem, é isso, acabou. Aí se o cara tá pro outro lado, ele morre pro cara abrindo na janela, entendeu? É tipo pra Digno de retake map esse aí. Da hora, hein? Pegou essa vibe, Legolas? Lembra o cruzado que a gente fazia na nossa defesa? Lembra o cruzado que a gente fazia na nossa defesa cozinha antiga lá? Bom, tem uma aviação, pô. Tô bom aqui, então. Tava pensando assim, não é um bagulho que eu acho que vai afetar a gente, mas se passou pela cabeça de alguém, tipo, só frisando o bagulho de que o que tinha que ser feito a gente fez, tá ligado? Antes de chegar na viagem. Por mais que aqui, tipo assim, tivemos esse dia um pouco mais off aí pra dar uma descansada e tal, e aparentemente no Major. É que nem começou o campeonato ainda direito, né? Mas em Copinha a gente tava, mano, frenético, vendo 40 VOD, vendo a porra toda, mas não acho que vocês têm que, tipo, pensar, pô, a gente tá fazendo menos, tá ligado? O que tinha que ser feito tem que ser feito, e a gente é um time que tá há mais tempo junto, então as paradas já fluem mais rápido, a gente consegue ter uma maturidade e conseguir fazer os bagulhos de forma mais eficiente e mais rápida, tá ligado? Então não pensem que, tipo assim, a gente tá, sei lá, menos ritmo, coisa do tipo. Tá a mesma coisa e o time ainda tá forte igual, tá ligado? Quando voltar os treinos, acho que a gente vai recuperar também isso aí aqui já, pra entrar na vibe da parada, mas eu acho que foi só um dia, mano, pra realmente dar uma descansada, tá ligado? É difícil a gente ter isso em campo, então... Cara, eu acho que assim, independente de qualquer coisa, a gente ter a clareza de que a gente tá junto, pra gente curtir esse momento e tomar cuidado com essas distrações, porque eventualmente, pô, somem com a nossa mala, dá outros problemas, pode dar ainda outras questões nessa viagem, a gente não sabe. E a gente precisa, cara, tá muito firme, muito claro, muito forte juntos para o que a gente tá aqui, né? E não deixar essas distrações, esses problemas que vierem assim, desfocar a gente do que a gente tem que fazer, tá? Cara, principalmente agora que tá frio, né? E não é um frio comum, a gente tá aqui com menos 27 graus, numa temperatura, na sensação térmica de menos 40 graus. Tem alguns estudos recentes que, conforme você vai fazer uma caminhada de 20 minutos, você aumenta toda a vascularização cerebral e você desperta melhor, o que aumenta significativamente a tua tomada de decisão e o quanto você responde a estímulos rápidos. Então, a gente está incluindo isso na rotina para, cara, tá o corpo de todo mundo funcionando na máxima performance possível. Olha só, rapaziada, acabamos de receber o brinde aqui, ó. Veio como? Uma notinha, né? Uma belíssima mochila. Moletomzinho. Que mais? Não sei se é uma moeda do Inter, né? E aqui, ó, tagzinha. O nick. Onde a gente bota? Não bota. O time, ele tá bem diferente. Acho que a adição do Lagones trouxe essa dinâmica diferente. A importância do Cloud tá sempre junto também. A gente consegue ter um controle melhor do cronograma. O Hugo é um cara também que ajuda bastante nesse esquema. Acho que casa muito bem o Lago com o Hugo. A zoeira continua a mesma. O pessoal não tem como não se divertir bastante com o Nesk, né? Com o Reset também, que é uma criança que se diverte bastante, né? A gente tem o Nesk, tem o Palu, que sempre esteve nesses campeonatos, sempre esteve no Invitational.
mas não diria que eles sentem bastante a pressão, né? Acho que eles estão acostumados. Também não acho que eles sejam afetados, por isso é claro que eles sempre odeiam perder. Eles, toda vez que perde é um luto, né? Que eu acho que até que a gente tem que respeitar e até que entender que é normal e que bom que tem, né? Porque isso estimula a mudança. Mas é isso. A gente não, embora o pessoal sempre taxa a gente como os favoritos a ganhar. Tem um grande hype em cima, né? Até os torcedores, a torcida cobra bastante. Eu compreendo, até entendo, mas a gente não se considera os favoritos, né? A gente tem vários times aí que são bons, o cenário vem crescendo de uma forma muito positiva. Tem vários times que mudam bastante o meta, conseguem se adaptar bastante às mudanças dentro do jogo. E o tempo aí mostra, a timeline mostra que essa coisa de favorito não existe, né? Então, Eu não sei, velho. Estica o quê, cara? Meu corpo tá aqui, ó. Assim, velho. Ó, brother. Vai, brother. Você tem que virar a cabeça assim. Você vai acertar. Tá todo torto, velho. O lago tá todo torto. Olha o braço, velho. Não tem espaço, bro. Vai, festa. Vou meter uma neneca aqui. Mano, Balu, tô caindo, hein? Cara, o build é tipo um jogo diferente, né? Tipo, você nem loga em nada, você só entra com o nick que você quiser. E o jogo é meio que diferente do que tá atual, né? Tipo, eles podem meio que modificar algumas coisas. Por exemplo, eles escolhem todas as skins que estão no jogo. Tem alguns bugs, algumas coisas que tem a menos no jogo, que eles consertam só aqui. Aí depois eles mandam pro jogo, mas enfim, é meio que um jogo à parte. Hoje a gente deu uma alinhada aí na... Como a gente vai entrar com mentalidade e tal, alinhou alguns pontos que a gente queria deixar bem claro um pro outro do time, assim. Eu até falei, pô... Foi um dia de treino prático mais leve. Vai ser esse o primeiro e único bloco de hoje, 2 mapas só. Só para dar uma refinada em 2 mapas que a gente precisa um pouco. E a gente fez também hoje análise de todos os mapas da Sonics. Análise não, né? Revisão. Já tinha visto lá no Brasil. Então chegou aqui, reviu todos os mapas bonitinho, reajustou o plano de jogo, viu o que faltava e o que não faltava. Foi mais uma revisão zona assim mesmo. Um dia um pouco mais leve, mas com bastante conteúdo tático e estudo. E é isso. Agora eu sentei aqui também, continuar as análises e os planos de jogos. Vamos começar avançado aqui? E vamos pra cima. A galera tá confiante, tá na bala, tá na agulha. Cara, o sentido, assim, tipo, de treinar contra esses caras, conseguir reverter esse resultado, enfim, desempenhar bem, é bom porque, tipo, a gente chega do Brasil, tipo, meio às cegas, certo? Então, quando a gente vem aqui, treina contra os times gringos e tal, assim, e vê que, tipo, tá indo bom e tal, dá um sentimento bom, né? Porque, tipo, o nosso meta, a forma que a gente tá jogando Rainbow Six tá de acordo, basicamente, posso dizer assim. Então é bom, porque dá uma confiança e porque muitas vezes, tipo assim, a gente pode treinar contra um time de certa região e depois enfrentar outro time de certa região. Então muita coisa é similar. Então por mais que a gente tá treinando com outro time, tem coisas que vão ser repetitivas na hora da partida. Então isso é bem legal porque a gente já entra com a mentalidade bonitinha pro game, enfim, tá bem focado, enfim, já acostumado com o estilo de jogo. Não, é porque... Não entendo inglês, né? É que eles estão definindo o terceiro mapa porque eles não sabiam que o último mapa é na moeda. E aí pode cair parque temático, outro mapa que é muito defesa. E eles estão com receio agora de pegar certo mapa. Não, eles só estão desejando o último mapa por causa da moeda. Você viu aqui? Agora Thank you. See you on setup as soon as this match will end. 3 pontos e a Coin ganhou um pontinho já, né? Sentimento bom de estar aqui de novo, né? E agora, se Deus quiser, dar nosso melhor aí pra conquistar esse tão sonhado título, né? Mas é um passo de cada vez. Então primeiro tem que focar em passar do Group Stage. Cara, é meio nostálgico. Até encontrei uma galera aí de, sei lá,
7 anos, 6 anos atrás. Cara, estreia sempre é importante, porque pô, é bom sempre sair ganhando, mas é um jogo mais nervoso do que o usual. Entrando porco. Ela entra porco mesmo, porco lavanderia, sozinha. Tipo, a gente mudou umas paradas que não precisava. E eles replicaram a mesma coisa, tá ligado? Tipo, não precisa moldar tanto as coisas, eles estão fazendo só as basicão. E se eles acelerarem o jogo, a gente tem que começar a pegar bonecão, mano. Viado, onde divida? Tá na mureta, esse papo. Quer comer? Eu posso Tô pagar. comendo. Vou pagar uma pra você. Tá, não, é mureta. Porra, é isso, caralho! Porra, vai, criança. Bora. Tem mais vários dias aí. Bora. Os caras jogaram muito bem, a gente não conseguiu entender mais ou menos alguns pontos do que a gente tinha tomado, né? Alguns ataques, algumas defesas diferentes que eles fizeram. Eles mudaram completamente o estilo de jogo também. Agora é a gente levar o nosso padrão forte para dentro do jogo e tentar reproduzir o que a gente vem conseguindo desenvolver nos treinos. É um padrão mais forte e tentar impor o nosso ritmo e fazer os caras se adaptarem. Tem que botar algum reforço. Puxar o jogo de Intel mais contra os times que jogaram recente e tal. E é isso. Acho que talvez a gente tenha pecado nessa parte. Mas foi um jogo duro, o Assunto jogou muito bem, foram realmente superiores. Vai trabalhar para tentar buscar. É isso. Independente de como vocês estiverem no game, o bagulho de que vocês, porra, não morre de comunicação, velho. Fala o que dá e o que não dá. Só pra gente ter discernimento de tudo, tá ligado? E ajuda você, tipo, você ajuda a lembrar os comportamentos e impede cruzado, velho. Foi as paradas que a gente mais errou no outro jogo. Não sabia que tava marcando tal porta, não sabia que tava marcando o quê. Contagem, faz o jogo de contagem e faz o 3, 2, 1 também. Conta pra gente poder executar as duas paradas, tá ligado? Sem medo, mano. Tô sentindo a gente muito ansioso, não sei, mano. Fala pra tirar. Do corredor? Ah, coxinha no seu. Quarta capela. Lá no liga do gerador. 1 HP, quase. Porque pressão por pressão, nós perdemos 2 partidas de 2-0. Tá ligado? Tipo, a gente pode perder 2 partidas de 2-0 ou 4 de 2-0 jogando com medo e receio, ou a gente pode, sei lá, virar o jogo jogando um Rainbow Six moleque do ESC aí que nem a gente brinca, ou fazendo aquilo que vocês acham que tem que ser feito. Sei lá, se eu pudesse falar uma coisa pra vocês assim, tipo, pra amanhã, é isso, cara, assim, tipo, não hesita. Vai lá e faz. É melhor ter... Cara, mais vale a convicção de fazer uma merda do que a falta de coragem de tentar. Sabe as palavras. Tá ligado? Mas é verdade, mano. Fiz uma merda, fiz com convicção. Foda-se, eu tentei fazer aquilo. Mete louco, foda-se. Tá ligado? É o que é o que vocês também estão sentindo? Não, a gente tá tipo indo pra uma tangente. O que me deixou mais bolado de tudo, assim, é que eu falei, até brinquei com o Renê e falei num vídeo lá, tipo assim, nosso diferencial, igual eu sempre falei lá no Major, e o que poderia dar trabalho pros caras aqui é o conjunto, tá ligado? Tipo, quando a gente tá numa situação ruim, o conjunto faz diferença, porque a gente consegue sair dela, tá ligado? E a gente tem que ser o conjunto que é essa line, tipo, quando a gente tá junto, tudo, mano, a gente consegue fazer os bagulhos acontecer do jeito que for, mano. Estudando, não estudando, se tiver um jogo difícil, o jeito que for, a gente vira o jogo, mano. Muda bonecos, aralha, sai da play, faz o caralho, tá ligado? Mas, tipo, é esse conjunto que a gente não tá tendo, tipo, sei lá, a gente não
não tá conseguindo ser um time, tá ligado? Tem as plays individuais, às vezes a gente monta lá um ou outro pra fazer uma play ou tentar fazer o bagulho acontecer, mas a gente não tá conseguindo entrar como o time que a gente foi, tipo, como o time que a gente é. A gente tá entrando e fazendo automático. Tem que ser o time que a gente é, mano, que mete o louco, velho, que é chato de jogar contra. Não sei se é, talvez, um receio mesmo. Não sei, tipo assim, no treino arrisca mais, pega mais kill isolada, não toma tanto avanço. O que eu sinto também, a gente toma muito kill idiota durante os rounds. Não sei. Mas pra mim, a maior coisa é receio mesmo. Faz coisa no treino, arrisca um bagulho, dá certo. No campeonato dá uma travada e não acontece nada. Hoje, se precisar, você vai sair no braço. Vou tomar multa, hein, Sense, hoje. Hoje, se Toma, multa. precisar, você vai sair no braço, é isso? Foda-se, hoje é pulo de peito, leva todo mundo pro chão e a porradaria vai se tancar quente aqui. Nem aí, doidão. O que a gente precisa agora é a gente encontrar a nossa essência de novo, a essência de cada player, e cada player tem sua essência que forma o grupo. Então, a gente lembrar, tipo, o que cada um é, conseguir transmitir isso pra dentro do jogo, que vai fazer o grupo se fortalecer, sabe? Então, é isso que eu sinto, mano. Então, pra esse jogo a gente se preparou diferente pra esse jogo, a gente veio diferente pra esse jogo, né? Na nossa preparação no dia anterior. Então é isso, mano. É cada um lembrar, tipo, porque é bom e tudo mais. E, enfim, conseguir impor o jogo que forma o nosso grupo forte. Tipo assim, queria falar é que, mano, vocês sabem que é chave de grupos, mano. Pra mim, não sei se já sentiram isso em algum campeonato, pode ser na Loserberg, se já passaram. Mas, mano, não tem melhor preparação pro decorrer do campeonato se a gente passar por essa parte. Pra mim é isso, não tem melhor preparação, então isso é muito importante, mano. A gente vai passar por isso aqui, se passar a gente vai o mais preparado possível. Não importa se a gente ganhar lá no mês, a gente ganhou tudo e no final não ganhou. Mas uma preparação assim, tipo, que a gente, mano, se ferra agora, no final vai fazer diferença. É melhor. É a melhor preparação que tem. Pode confiar que, mano, já passei por isso e é a melhor preparação que tem. Então vamos ter isso em mente. Passar o dia de hoje, mano, lembrar da nossa essência. O resultado é consequência, mas que a gente consiga ser nós mesmos hoje, velho. Acho que é o mais importante, mano, a gente conseguir ser nós mesmos. O resultado a gente não controla. Se divertir, né, cara? Se divertir, a gente controla a nossa jogabilidade. Nossa, se divertir, fazer piada no meio do jogo, dar uma risada, ganhar um round e ficar feliz, tá ligado? Acho que esse que é o ponto, mano. E vocês são assim, mano. Vocês são assim o dia inteiro. Todo dia de treino vocês são assim, então, mano, não tem por que ser diferente, tá ligado? E, mano, ganhar, ganhou, perdeu, mano. Mas a gente não pode ser arrependido. Acho que esse que é o principal ponto. Caralho! Vamos! Não sei. Tá aqui no vermelho, muito. Bora, caralho! Dá reset. Boa, Quentinho. Sabe como é que eu matei o cara? Ele tava no L, olhando a câmera. Boa. Caralho! Vai pro L, porra! Meu pé, eu sei. Aí eu falei, caralho, mano. Não, esse é a câmera que eu tô olhando aqui, não dá pra ver mais. Cara, você tá burro, velho. Não, eu vi o que isso? Desabilita eletrônico, velho. Aí eu olhei assim o choque. Na parede. E eu desabilitado. Peguei o Arden, é só o Smoke. Não, no trem. Boa! Linda! Boa, Pauluzão, caralho! Tá dando pré-fire, velho? Alô? Pensar. You are choosing between heads and tail. Heads. Heads. För det bara. Tail. Tails. Signature. Good game, guys. Obrigado. Merci. Rafão, o sentimento tá bom? Tá bom, cara. Eu acho que ontem a gente conseguiu recuperar a nossa essência, hoje é consolidar e voltar pro torneio, né? Tá no caminho. Vai ser difícil, mas acho que a gente já encontrou meio que o segredo, né? O nosso caminho aqui, que é jogar se divertindo. Acho que é a Team Liquid de sempre. Acho que o pessoal meio que, depois de algumas conversas que a gente teve, eles viram que o que estava faltando mesmo era se divertir, né? Então, e meio que replicar tudo que você faz no treino. Se tiver que tirar força e motivação, tira com esse tipo de pensamento, tá ligado? E vamos fazer acontecer o bagulho junto, de verdade. E hoje, mano, energia, velho. Energia de verdade, mano. Vamos gritar, vamos fazer acontecer o bagulho, velho. Foi fraco, Bora gritar mais aí. Bora aí. Vamos! Bora, vamos!
parede do cinza aberta, o escudo de frente à parede do Arsenal. Eles replicarem o setup NTZ e eles jogam com esses escudos. E eles defenderam o pau, não defenderam o roxo. Corta, para onde você? Cara, onde os caras me matam, eles vão se fuder. Alguém quer ir pro quarto? Eu vou indo que eu vou Vai indo lá e a gente vai falar. Porra, como assim? A gente ainda buscou o round pra caralho. A gente tô se fudendo todo early. Muito incomodado da gente não tá conseguindo dar o 100%, tá ligado? Tipo, não teve nenhuma partida do Invi até agora que a gente conseguiu ser o nosso time 100%. Tipo assim, fazer o que a gente tem feito e o que a gente trabalha pra fazer. Chega na partida, a gente não consegue atingir o nosso 100%, tá ligado? Não é o que a gente demonstra ali, tipo... E se atinge o 100%, é o 100% daquele máximo que a gente tem ali. Tipo, o que a gente tem pra entregar naquele dia é aquilo. E aí, que foi o que eu senti um pouco hoje. Tipo assim, hoje o que a gente tinha pra entregar era aquilo. A gente conseguiu chegar no 100% da nossa equipe e foi aquilo que a gente tinha pra entregar, tá ligado? Tipo, a gente tem que reconhecer que tá uma merda. Essa que é a true. Essa é a verdade, mano. Tá ruim, velho. A gente não é esses caras, velho. Não é. E não tá ruim porque, tipo assim, tá ruim, mas a gente tá no Invi, eu sei. Tá ruim, a gente foi campeão brasileiro, e a gente foi vice do Major e o caralho. Mas tá ruim porque pro nosso nível, velho. Pro nosso nível tá ruim, tá ligado? A gente não é esses caras, nem um pouco, mano, nem um pouco. A gente não conseguiu atingir 50% do que a gente conseguiu desenvolver nos últimos campos que a gente jogou. Não tem outro jeito de a gente demonstrar isso. Não é falando, não é chegando aqui e a gente dá o melhor dos discursos. Eu não tô falando essa porra porque eu quero motivar não, mano. No final das contas, é o que eu falo pra vocês. Quem vai entrar no servidor são vocês 5, mano. Infelizmente, eu não consigo pegar lá e foda-se. E a gente jogar com 6, tá ligado? É vocês 5, mano. E vocês têm que defender até o último, velho. O bagulho, velho. Até o último. Principalmente, mano, vocês sentiram o cheiro do título. Vocês estavam com uma mão na marreta já. Era só pôr a outra e levantar o bagulho. E na pior das fases que vocês tinham, mano. Na pior, mano. Passando por uns bagulho pessoal absurdo. Tá ligado? Vivenciando umas paradas fodas pra caralho. O mundo caindo. Time quebrado. E vocês estavam lá, mano. Vivendo o bagulho. Pra ganhar. Tá ligado? Levantando da cadeira e o caralho. Como que a gente tá assim, velho? Tá ligado? É o Invi ainda, mano. É o sonho de todo mundo, mano. A gente perde 1, 2 rounds e a gente consegue se frustrar durante a partida, mano. Tipo, não pode acontecer isso, mano. A gente tá buscando o mais importante pra gente, tá ligado? E não tem essa, mano, de que a gente tem que tentar deixar leve. Mano, o bagulho é importante, velho. É importante e acabou, velho. E tá valendo a vida, velho. Se não for pra entrar e deixar o sangue no teclado e no mouse, não entra, velho. Igual amigo hoje que fudeu a mão sangrando a partida inteira, mano. E cara, quando começa a bater essas coisas assim, a sensação primária que a gente traz disso, até dessa ideia de medos, de reviver, ou seja, tipo, tem muita aquela coisa assim, vem primeiro a sensação, e se a gente não aprende a lidar com isso, e é difícil às vezes a gente lidar com isso porque são momentos raros que surgem isso, né? Tipo, é esse momento agora que quanto mais eu desejo uma coisa, mais medo vem. Eu começo a ter medo de perder, ou medo de reviver aquele negócio. I'm a creature with no skeleton inside your hands. Got no home address, I come and go as you command. And it's fine with me, and it's fine. I'm a bandit that you use to keep from bleeding out. I'm the lover you don't love but love to keep around. And it's fine with me. Promise that it's fine. Por incrível que pareça, tá tranquilo. Sim, a gente conversou bastante, né? A gente meio que conseguiu ajeitar um pouco a casa. E vamos aí, vamos mudar o pensamento e vamos com tudo, cara. Não tem
tem outra opção. Tá, beleza. Os caras tiraram o bagulho que era nosso e agora nós tá aqui pra derrubar os caras, certo? Lembra, velho, a gente não joga só por nós e hoje foi a prova viva do bagulho. Vocês viram as mensagens, vocês viram as paradas e a gente sabe por que a gente tá aqui, tá ligado? E nunca é só pela gente, mano. Nunca, nunca, nunca. Entrou no servidor, a gente tá jogando pelos nossos pais, por parente, por quem torce, por todo mundo, mano. Então vamos fazer o bagulho acontecer de verdade. Isso, mano. E se divertir, guys. Bora. Vamos! 1, 2, 3, Vai tá bom da janta ou L2? Vamos, caralho! Porra! Vamos! Drone queimaram seu drone bomb, velho. Dava pra fazer tudo, velho. Vamos ver porque o Reis também tá por aqui. Lagões levou mais um. E agora a tentativa. Lagões se esquiva. Vai tomando dano. São poucos segundos e o Tinico de leva. O primeiro mapa está na nossa conta. 7-4 pra garantir. Eles priorizaram abrir passagem azul no final de round, tá? Presta atenção. Foi 3x3 e eles priorizaram abrir a passagem no azul, ao invés de abrir o bate-bate. Presta atenção nisso. E a Zofia descendo o dragão atrasado. Então os caras priorizaram abrir o azul com o cara descendo o dragão atrasado pra jogar na porta. É a tropa do Alçapão, DD com a abertura do azul, que tira o cara de trás do trono, essa marcação. Tá, tava também, atrás do trono, matei. Bora, caralho! Vambora, guys! Bora, porra! Até o fim, caralho! Até o fim! Caprichou pra cima e caiu todo mundo, hein? Agora... Deu uma bela de uma azedada. São 3 baixas agora da equipe da Liquid. Sobrando aí o Palu. O Palu leva a melhor peça no bridge. Consegue buscar, mas o Esk acaba perdendo na troca e o Palu! A BDS garante a sobrevivência. 7-4 no terceiro mapa. Fecha em 2 mapas a 1. Deu a França no dia de hoje, rapaziada. E mais um brasileiro que volta pra casa, né, Kepão? E foram os 3 mapas, foram 7-4 aqui. Todos os mapas 7-4, repetindo o placar. Vemos a desolação aí no rosto, no olhar do Palu, né? Lutar. Nem a primeira, nem a última vez que a gente vai passar por essa situação. A gente vive uma vida de competição e essa vida de competição ela é dura, tá ligado? A gente tá vivendo a primeira crise desse primeiro time, primeira crise, né, desse primeiro time, e eu acho que a gente tem 2 caminhos aqui, cara. A gente pode se afundar em mágoas e deixar essa merda tomar conta da gente e a gente se fuder e foda-se. Ou a gente pode simplesmente usar isso, cara, mais uma vez como motivação e caminho pra gente poder aprender e seguir pra frente, cara. Quando a gente acha que a gente já sabe de tudo, a gente chega num lugar e a gente vê que tem muita coisa que a gente precisa aprender. Então eu acho que se a gente for puxar, vai ter coisa que a gente vai falar que poderia ser melhor na preparação, que poderia ser melhor aqui enquanto torneio, poderia ser melhor individualmente. E a parada é que, assim, o grande questionamento que cada um pode sair daqui é quanto eu poderia ter feito a mais que fizesse essa diferença. Every step that I take, I don't feel good and my body starts to shake.